Olá, meu nome é Josemar Martins Pinzó. Eu fui convidado aqui pelo professor Edmerson para falar um pouco da história, né, da gênese da Resab, né, agora na comemoração dos 25 anos da Resab. O professor Edmerson me convidou para participar dessa série de gravações sobre a história, sobre diversos temas que envolvem a Resab. E então estou aqui para isso. Eu vou contar então a partir do momento em que eu começo a fazer parte disso, né? Na verdade, onde eu me encontro com isso. Veja, eu sou professor da UNEB desde 2000, desde 1994. Em 1995, de 95 para 96, eu comecei a organizar um projeto que era o meu projeto de dedicação exclusiva à UNEB. E eu fiz um projeto que era de capacitação de professoras rurais da área da Ararinha Azul, que é uma área de fronteira entre os municípios de Juazeiro e Curaçá, no norte da Bahia, Vale do São Francisco. Para quem não sabe, né, aqui que estou localizado, eu sou filho de Curaçá, moro em Juazeiro há mais de 30 anos, sou professor da UNEB há 31 anos, e aí fiz esse projeto em 96, quer dizer, há 29 anos, e virei professor da UNEB em 94, e em 96 apresentei esse projeto, comecei esse trabalho junto ao projeto Ararinha Azul, né, que era ali na fronteira de Curaçá com Juazeiro, e comecei a mapear o trabalho das professoras ali, comecei a perceber, por exemplo, a realidade dessas professoras, que eram professoras que não tinham formação superior, eram geralmente professoras que tinham, algumas delas tinham apenas o ensino fundamental, aquilo que equivale hoje ao ensino fundamental, e trabalhavam em condições péssimas, né? Algumas delas davam aulas na própria casa, na própria sala da casa, e ganhavam 20% do salário mínimo. Em 96, o salário mínimo era R$ 100, e essas professoras ganhavam R$ 20. R$ 20 era 20%, evidentemente, do salário mínimo, não valia a pena nem ir à cidade todo mês para buscar o salário. Então elas acumulavam o salário para poder valer a pena ir buscar depois de 2 meses, 3 meses, né? E aí, nesse projeto, a gente começou a discutir, por exemplo, naquele momento o importante para nós era fazer com que as professoras pudessem discutir na escola as questões ambientais que envolviam ali a ararinha azul, que era uma espécie que só existe na natureza nesta fronteira entre Juazeiro e Curaçá, e estava em extinção, só tinha um exemplar na natureza, e o projeto Ararinha Azul visava recuperar essa espécie, que é uma espécie importante, a Sianopsita spix. E aí, em 97, nós encampamos uma campanha para eleger um prefeito na cidade de Curaçá, Salvador Lopes. Conseguimos fazer uma boa campanha, elegemos o Salvador Lopes como prefeito de Curaçá, e o Salvador acenou, já na elaboração do plano de governo, acenou com a possibilidade de fazer uma transformação na educação, né? De primeiro fazer um censo educacional e ampliar o acesso da população à escola, da população em idade escolar à escola, e além disso melhorar o salário dos professores, fazer concurso público. E aí nós encampamos a campanha do Salvador, elegemos, e logo depois que o Salvador se elegeu, nós nos encontramos algumas pessoas assim próximas, né, amigas, por exemplo, eu, o Lindovaldo Ferreira, Dodó, que tinha atuado na campanha, tinha feito o hino da campanha, tinha, né, liderado a campanha de Salvador ali, e Cícero Félix, que era do IRPA, do Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, o IRPA, cuja sede é em Juazeiro, na cidade de Juazeiro. Nós começamos a conversar e dali saiu a ideia de fazer um projeto
que, se não me engano, o nome era Escola do Nordeste, Educação de Qualidade para Educação com Pé no Chão para Todos e de Qualidade. Era um título mais ou menos assim. E o IRPA já acumulava uma experiência de trabalho com comunidades rurais, né, com as comunidades de fundo de pasto, fazendo um trabalho de convivência com o semiárido. Inclusive o IRPA nessa época participava de uma coisa chamada Mutirão Nordeste, em que o conceito de convivência com o semiárido era discutido, desenvolvido e aplicado nas diversas instituições que trabalhavam também com pequenos agropecuaristas e que trabalhavam com esse conceito de convivência com o semiárido. Então nós fizemos um projeto, encaminhamos para o Unicef. O Unicef, o escritório de Recife do Unicef, se dispôs a apoiar essa ideia, apoiar esse projeto, disponibilizou recursos e com a parceria então entre o NEB, IRPA, Prefeitura Municipal de Curaçá, e com esse apoio do Unicef nós iniciamos um trabalho de formação em 98, porque o Salvador Lopes se elegeu em 97, tomou posse em 98 e então, assim que ele tomou posse, a gente deu andamento ao projeto. Esse projeto permitiu que a gente desdobrasse ele num outro projeto que a gente encaminhou para a Fundação Abrinq. Havia um programa numa parceria entre a Fundação Abrinq e Natura Cosméticos, chamado Crer para Ver. E nós encaminhamos um projeto chamado Ver de Perto para Contar de Certo. Esse projeto previa fazer um mapeamento cultural do município. Nós fizemos isso, contratamos pessoas, contratamos um sociólogo, que foi Rogério Bispo. Fizemos todo um trabalho de mobilização nas comunidades, levantamos um conjunto de informações históricas e culturais e começamos ali, além de fazer a formação, a gente começou a elaborar materiais didáticos, né? Porque a gente acreditava que para mexer no currículo era, sobretudo, importante mexer também nos materiais escolares, os materiais de apoio ao trabalho docente, que geralmente são os livros escolares, né? Os livros didáticos. E todo mundo sabe que os livros didáticos são feitos majoritariamente no Sudeste. Aliás, o Sudeste representa aquilo que eu chamo de centro emanador do discurso legítimo, né? É dali que vem as músicas que a gente gosta, em geral. A indústria cultural está concentrada ali, então as músicas, os filmes, a televisão. Então, o próprio Luiz Gonzaga é fruto do Sudeste, no sentido de que ele só aconteceu nacionalmente porque foi para a Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, e de lá para cá ele se tornou uma grande celebridade da música, né, com o forró e tudo. Então, a gente, reconhecendo isso, a gente queria também romper com esta visibilidade encaminhada a partir do Sudeste né, na direção do Nordeste, do Norte, dos outros cantos do Brasil, né? E começamos a elaborar materiais. Então, elaboramos um livro sobre brincadeiras infantis, elaboramos um livro sobre meio ambiente, elaboramos um livro especificamente sobre convivência com o semiárido, e no meio disso a gente também elaborou uma proposta pedagógica que foi elaborada por mim e pela professora Aurelene Rodrigues Lima, que é minha colega na UNEB, e isso tudo deu uma repercussão positiva muito interessante, e a partir dali a gente começou a congregar, né? a se articular com outras instituições, e o negócio foi crescendo. Em 98, aconteceu na cidade de Juazeiro um evento, se não me engano, um evento do Projeto Nordeste sobre a questão do semiárido, da seca. Nesse evento, para esse evento, convergiram muitas instituições importantes, a Undime, o próprio Unicef, órgãos do MEC, órgãos ligados à Sudene, e muitas instituições da sociedade civil. E ali a gente começou a discutir uma coisa que era o seguinte: bom, se a seca
produz uma dada realidade nas escolas. Por exemplo, havia muitas escolas fechadas por conta da estiagem, da seca naquele momento. Então a gente queria... Por que a escola não pode tratar deste tema? E aí, evidentemente, já havia naquele momento muitas instituições trabalhando com o conceito de convivência com o semiárido, e a gente começou a se articular a partir daquele momento, e aí o Unicef se dispôs a conseguir recursos para a gente fazer um outro evento, um outro encontro grande que a gente fez em 2000, um seminário sobre educação no contexto do semiárido brasileiro. E foi nesse seminário de 2000 que eu tive a alegria de coordenar este evento, de fazer contato com as diversas pessoas que vieram para este evento. E foi um evento riquíssimo, não só porque muitas instituições da sociedade civil vieram para o evento e se apresentaram, como, por exemplo, o Caatinga, que é uma instituição de Oricuri, no Pernambuco, o MOC de Feira de Santana, o Movimento de Organização Comunitária, o próprio IRPA, o CAA do norte de Minas Gerais, enfim, várias instituições vieram e se apresentaram. A própria experiência de Curaçá foi apresentada como experiência nesse evento. A ERUM, que é a Escola Rural de Massaroca, que é uma experiência na cidade de Juazeiro, de uma escola rural, que foi concebida a partir de uma parceria entre a ADAC, uma organização comunitária, e a Missão Francesa, e a UNEB participou desse momento, inclusive escolhendo, ajudando a definir uma equipe para trabalhar na concepção dessa escola, na realização dessa escola. O próprio Edmerson fez parte dessa equipe e foi ali recrutado dentro da UNEB. Ele era aluno da UNEB nessa época, e várias outras pessoas. Então o evento congregou essas diversas experiências, e além disso, o evento proporcionou a participação de muita gente interessante. Então, o Neroaldo Pontes, que era nesse momento o presidente da Undime, a Edla Soares, que participava do Conselho Nacional de Educação, inclusive foi responsável pela elaboração do parecer do qual derivou a criação das diretrizes nacionais da educação do campo. Veio o Miguel Arroio, o Cosme Batista, nosso colega da UNEB, para discutir a questão do letramento, o Durval Muniz de Albuquerque Júnior, que veio discutir essa questão da invenção do Nordeste a partir do livro dele, A Invenção do Nordeste, Nelson Preto, da UFBA, que veio para falar sobre as tecnologias, Álamo Pimentel, que havia feito uma pesquisa sobre a pedagogia, né, o dispositivo pedagógico da convivência com o semiárido. Enfim, foi um evento riquíssimo. E no final deste evento, saiu uma carta na qual as diversas instituições presentes se comprometiam em criar uma rede para propagar o conceito de convivência com o semiárido, a partir de um princípio de educação contextualizada para a convivência com o semiárido. Dali, isso é 2000, dali então nasce esse compromisso, uma carta de compromisso pela criação da RESAB, e o IRPA e a UNEB e os parceiros começaram a se articular para elaborar um projeto para buscar recursos e promover essa articulação da rede, da RESAB. Eu tive a sorte e o privilégio de ter sido convidado pelo Unicef para ser o consultor que articularia esta rede. Eu fui, então, contratado pelo Unicef, atuei durante quase um ano, viajando, isso já em 2002, viajando o Nordeste inteiro, diversas cidades do Nordeste, da Bahia, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, para poder discutir com instituições e articular essas instituições no conceito de rede, na criação da rede de educação do semiárido brasileiro.
E aí a gente começou a contar com outras instituições, os Círculos de Educação e Cultura do Semiárido Alagoano, o PATAC na Paraíba, a Caritas no Ceará, inúmeras instituições em todos os estados do Nordeste que tem semiárido, né? Inclusive, nós, naquele momento, também incluímos o Maranhão, que nem faz parte oficialmente do semiárido, mas naquele momento foi também articulada. Várias instituições do Maranhão também participaram dessa articulação para a criação da RESAB. Bom, então em 2002 a RESAB começou de fato a ser articulada. Quer dizer, a ideia da criação da RESAB nasce desse seminário de 2000 em Juazeiro, a carta de compromisso que cria a ideia da RESAB nasce ali, mas a RESAB foi articulada mesmo em 2002. E ela começou a ser articulada a partir da minha contratação, né, como consultor do Unicef para fazer essa articulação. Naquele momento, eu também tinha acabado, em 2002, eu tinha acabado de ser aprovado para o doutorado em educação na FACED, na Faculdade de Educação da UFBA, em Salvador. Durante um tempo eu consegui conciliar essas duas coisas, quer dizer, fazer o mestrado. E olha que fazer o mestrado não, fazer o doutorado. E olha que a minha proposta de doutorado era para estudar jovens, né? Era para estudar a presença muito intranquila, muitas vezes conturbada, dos jovens nas salas de aula. Eu lembro de um livro chamado Alienígenas na Sala de Aula, né, organizado pelo Tomás Tadeu da Silva, em que há um texto chamado Alienígenas em Sala de Aula, que discute a presença dos jovens, essa diferença radical da juventude nas salas de aulas, que diz, inclusive o autor fala que são os nossos outros, que nos olham como outros, né? A minha ideia era discutir, portanto, essa presença, essa diferença radical da juventude na sala de aula e o que isso significava do ponto de vista da prática pedagógica, do trabalho docente e tal. Só que quando eu cheguei no doutorado, vivendo também paralelamente essa articulação da RESAB, eu mudei o meu projeto de pesquisa para estudar a própria concepção da RESAB. A minha tese é, portanto, sobre a constituição da RESAB. Chama-se Tecendo a Rede, Notícias Críticas do Trabalho de Descolonização Curricular no Semiárido Brasileiro. Só que aí, em um determinado momento, eu tive que fazer uma escolha. Eu tive que decidir se eu continuava fazendo as duas coisas ou se isso era impraticável, eu tinha que fazer uma escolha por uma delas. E eu fiz a escolha de permanecer no doutorado, de terminar meu doutorado com mais tranquilidade e, portanto, abandonei a consultoria que me colocava na coordenação dessa articulação. Nesse momento a gente tinha um escritório da RESAB em Juazeiro, na UNEB, e depois esse escritório foi assumido por outras pessoas no momento em que eu me afastei. E, inclusive, esse escritório que acabou sendo na concepção de rede, porque a gente também naquele momento a gente estava vivendo a influência de ideias, teorias que discutiam o conceito de rede a partir da ideia de rizoma. Então a gente encampou essa ideia da rede como rizoma, ou seja, ao invés de ser uma coisa arborescente, hierarquizada, típica dos organogramas de empresas, né? A gente fazia uma coisa mais rizomática, em que, inclusive, o centro se move, a coordenação pode ser movida de um lugar para outro e tal. E nesse momento, o próprio escritório, a própria coordenação da RESAB se tornou uma coisa móvel, né? Ela foi deslocada, transitada para diversos lugares, foi para Paraíba, enfim, foi para vários outros lugares, obedecendo a essa concepção de rede. No entanto, a ideia de rede dessa forma como rizoma absoluto, ela também não é fácil de ser realizada na prática, porque você precisa de uma coordenação, você precisa definir diretrizes. Então não é um acontecimento aleatório, não é um acontecimento deambulante, ele também precisa de uma determinada
gestão, de uma coordenação, de estabelecimento de diretrizes. Então, a gente ficou no meio termo entre a arborescência e o rizoma. Eu acho que a gente o tempo todo tentou achar um lugar adequado para conduzir essa gestão da Resab. Mas o fato é que a Resab aconteceu, ela se concretizou, ela começou a articular um conjunto de instituições, de experiências, e aí ela foi crescendo e adotando novos espaços, né? Abrindo novos espaços, por exemplo, os espaços dos cursos superiores, dos cursos de graduação, de pós-graduação. Então, vários cursos de especialização foram criados em várias universidades do semiárido, localizadas no semiárido, estabeleceu parcerias, inclusive fez conexões com uma outra articulação que naquele momento havia, que era feita pela ASA, Articulação do Semiárido Brasileiro, responsável pela gestão do programa 1 milhão de cisternas, né, que distribuiu cisternas em todos os espaços, os estados do semiárido brasileiro, e pela criação também do P1+2, que é o programa Uma Terra e Duas Águas, que já é um desdobramento da ideia do programa 1 milhão de cisterna. Então, a Resab foi crescendo, foi se articulando com essas outras experiências e também foi ampliando o leque de abordagem, de problematizações, né? Conceitualmente foi se expandindo também a partir dessas experiências da pós-graduação, que decorreu na criação, inclusive de mestrado. O nosso mestrado, o mestrado onde eu atuo, que é o Programa de Mestrado em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, o PPGESA, é fruto deste movimento, dessa articulação de estabelecer um espaço dentro da universidade. Agora, este espaço dentro da universidade, ele também nunca foi tranquilo. Ele também a gente teve que enfrentar núcleos teóricos, porque você sabe que a universidade é atravessada por catedrais teóricas e retóricas. Naquele momento fazia muito sucesso, por exemplo, os franceses, o Deleuze, o Guattari, o corpo sem órgão. É dali que vem uma parte do conceito de rizoma, né? Dos 1000 platôs do Deleuze, do Guattari. E havia gente muito filiada a esse núcleo teórico, ao núcleo teórico do Pierre Levy, que é o teórico das novas tecnologias, do digital. Então, tinha muita gente que achava que discutir educação contextualizada era um aprisionamento, era um fechamento, era um dogma, era uma ortodoxia. Então, tinha muita gente que claramente se colocava contrária a isso, inclusive no nosso departamento da UNEB, no DCH3, Departamento de Ciências Humanas da UNEB em Juazeiro, nós tivemos colegas que se colocaram contra isso, claramente contra isso. Mesmo assim, nós fomos enfrentando essas resistências e fomos consolidando na universidade esse espaço da educação contextualizada e da ideia de convivência com o semiárido, e novas ações foram sendo abertas, inclusive a ideia de que a gente deveria construir um livro didático. Então, novamente, articulamos projetos. O IRPA, nesse momento, liderou a construção de um projeto para captar recursos, para custear o trabalho de elaboração de livro didático. Daí vieram os 2 livros que foram organizados, o Conhecendo o Semiárido 1 e o Conhecendo o Semiárido 2, inicialmente editado em Juazeiro, que depois foi para São Paulo, para o SEMPEC. O SEMPEC geriu uma das edições desses 2 livros, uma edição já um pouco mais elaborada e tudo, e depois a Fundação Joaquim Nabuco assumiu a reelaboração, a impressão e a gestão, inclusive, da aplicação prática desse livro numa experiência de uso prático dos livros em sala de aula e tal. Então a gente começou a ampliar a discussão e a ideia de educação contextualizada foi ganhando força e foi ganhando maturidade e consistência, inclusive na hora de propor as questões teóricas, conceituais, aí as questões práticas do livro, das metodologias e tal. Sempre, evidentemente, influenciados
por um legado do Paulo Freire, né? O Paulo Freire sempre foi uma figura que inspirou o trabalho dessas instituições na educação popular, né? Na educação com as comunidades de pequenos agricultores e agropecuaristas, o trabalho da educação popular, de organização comunitária, sempre foi inspirado por Paulo Freire, e essa abordagem também veio amparar as discussões da RESAB, da ideia de educação contextualizada, porque aquilo que Paulo Freire fez no método Paulo Freire foi algo que a gente concilia com a ideia de educação contextualizada, e nós agregamos a essa ideia de educação contextualizada, né, a ideia de convivência com o semiárido, de entender que o semiárido tem particularidades, peculiaridades que não podem ser desprezadas, a questão hídrica, a questão da incidência de sol, da baixíssima incidência de nuvem, da baixíssima incidência de chuvas, de precipitação pluviométrica, o alto índice de evaporação potencial e de evaporação real. Então, tudo isso são particularidades que devem ser levadas em conta, porque, afinal de contas, são as primeiras condições de produção da vida. A natureza é a primeira instância de intervenção humana para produzir a vida e para produzir a si mesmo. O humano se produz nesta relação direta com as condições materiais que a natureza oferece, que a história oferece, né? Então, nós temos aí por trás da ideia de educação contextualizada para a convivência com o semiárido uma influência também do materialismo histórico dialético, né? A partir, por exemplo, das premissas básicas do Marx e do Engels, que estão primeiramente lá em A Ideologia Alemã, né? em que eles dizem, olha, a primeira condição da história são os homens, e quando ele fala homens, está falando de homens e mulheres, está usando aí um termo genérico para a espécie humana, os homens estarem vivos, e portanto o primeiro esforço humano, que é o catalisador de todos os demais gestos históricos de produção da história, é manter-se vivo. Portanto, é comer, beber, dormir, se agasalhar, morar. Essas são as primeiras condições. E essas condições são oferecidas pela natureza, né, e pela história. Quer dizer, cada homem em seu tempo produz sua vida a partir das condições dadas pela sociedade, incluindo as contradições de classe, as contradições, todo o espectro da exploração do homem pelo homem, em que o trabalho deixa de ser uma condição ontológica de produção da vida e passa a ser também um instrumento de exploração. Então, todas essas coisas fazem parte da abordagem da educação contextualizada, e, portanto, da educação contextualizada para a convivência com o semiárido. Então, nesses anos todos, a gente amadureceu essas coisas. Durante um certo tempo, a RESAB se manteve muito presa à ideia de que isso só serve ao campo, né? Então, uma conexão forte que até hoje se mantém na RESAB é essa conexão com a educação do campo, mas eu já acho que a RESAB já avançou nisso, já amadureceu e já sabe que a questão da educação contextualizada não tem a ver apenas com o campo, que a produção da vida também se dá na cidade, as contradições da produção da vida se dá na cidade, portanto as cidades, o urbano também é objeto de problematização da educação contextualizada e da ideia de convivência com o semiárido. Quer dizer, todas as questões ligadas ao clima, ligadas, por exemplo, aos recursos hídricos, são questões que atravessam também a vida urbana e que, inclusive, se agravam na vida urbana, portanto, não tem como deixar a experiência urbana fora dessas problematizações. Enfim, foi isso que eu vivi nesses anos todos, né? Nesses 25 anos da RESAB. É assim que eu entrei nessa história, que vivi essa história. De um certo tempo eu me afastei da RESAB para cuidar de outras coisas.
mas sempre mantive meu vínculo com isso, com esse legado, porque eu ajudei a construir esse legado. A Resab é parte da minha vida e a minha vida também deve ser parte da Resab. Quer dizer, eu devo figurar também entre as pessoas que ajudaram a criar um legado da Resab. E a Resab ajudou a criar um legado de experiência para a minha vida como pessoa, mas sobretudo como professor, como intelectual, como pesquisador. E, portanto, eu agradeço a Edmerson pelo convite, agradeço a todas as pessoas da Resab pelo espaço que me foi dado aqui para poder discutir essa experiência, né, essa história da Resab, que eu saúdo e desejo vida longa e desejo que a gente tenha a oportunidade de aprofundar, de puxar nossas novas questões, principalmente no momento atual, discutir o próprio contexto do ensino, o próprio contexto da aprendizagem, porque acho que a gente também tem que abrir novas noções de contexto. E neste caso, o próprio contexto do ensino precisa ser problematizado, porque nós estamos vivendo neste momento uma crise de aprendizagem e não é possível que a gente não reconheça a urgência de problematizar os modos pelos quais estamos fazendo a educação fundamental, é a educação mais importante para a classe trabalhadora. A classe trabalhadora precisa se empoderar daquilo que a educação pode lhe oferecer e no nível em que a aprendizagem vem se dando, está muito problemático e acho que esse é um desafio do presente para a Resab. Queria deixar isso, inclusive, anotado, registrado aqui como um desafio do futuro para a Resab. Muito obrigado, abraço a todos, nos encontraremos por aí nas malhas da Resab.